Capítulo 21 a 21. Aranhas altruístas. O que fazemos, capitão? Mason voltou à realidade e observou os arredores. As aranhas pareciam satisfeitas com suas colheitas e lentamente recuaram carregando cerca de 40 cadáveres nas costas. Os olhos de Mason tornaram-se resolutos quando ele ordenou: paramos o máximo que pudermos. Não sei por que eles estão estocando comida, mas não podemos permitir que tantos deles fujam assim. Luke, você seguirá aqueles que escaparem e descobrirá onde está o ninho deles. Boa sorte. Ele não esperou mais e foi atrás das feras. Os outros o seguiram. O grupo concentrou-se nas aranhas ocupadas com o transporte, uma vez que não podiam contra-atacar e em sua pouca inteligência não montaram nenhuma formação defensiva ao seu redor. Noah usou sua velocidade para aparecer na frente deles e dar uma estocada limpa em suas cabeças, que era seu melhor método para poupar Briat contra seu exoesqueleto resistente a ainda finalizá-los com um golpe. Enquanto isso, ele usou sua energia mental para prestar atenção ao método de luta dos guardas. Mason usaria seu grande machado para desferir golpes devastadores sem se importar em acertar os cadáveres nas costas das aranhas. Ele balançou sua arma com grande destreza e impulso, criando sua área pessoal de destruição enquanto avançava no meio do grupo de bestas em retirada. Noah não pôde deixar de pensar que, se fosse atingido por um daqueles golpes, morreria na hora. Eddie e Rob tiveram mais dificuldades. Sua arte marcial era o estilo de espada Bovan, que era de nível 1, então seus efeitos eram limitados contra uma besta de nível 2 especializada em defesa. Depois que eles perceberam que estavam apenas desperdiçando energia, eles usaram suas espadas para retardar o máximo de aranhas que podiam, esperando que alguns de seus companheiros acabassem com eles. De vez em quando, um som agudo corria entre eles e uma aranha caía morta no chão com uma flecha de ferro cravada no fundo da cabeça. Luke os ajudava a certa distância enquanto seguia os espécimes mais rápidos que retornavam ao ninho. Balor estava bem. Seus golpes não eram precisos, mas tinham grande impulso, com o peso de seu corpo adicionado ao de seus martelos. Cada golpe para baixo mataria ou feriria gravemente uma aranha. A matança continuou por 20 minutos com apenas uma pequena parte do grupo de feras conseguindo escapar. Mais de 30 cadáveres de aranhas foram espalhados pelo chão manchando o terreno com sangue verde. Os cadáveres dos aldeões foram reduzidos a polpa ou fortemente mutilados pela batalha. Os corpos das aranhas de ferro são realmente úteis para a criação de armas mágicas. Quando o círculo interno vier para limpar, seremos muito recompensados. Balor exclamou alegremente. E Eddie e Rob seguiram o exemplo, sorrindo radiantemente. Apenas Mason e Noah estavam com a testa franzida, imersos em pensamentos. Essas bestas nunca reagiram à nossa presença, elas só estavam preocupadas em recuar com os aldeões mortos. Algo não parece certo. Ele olhou na direção de Mason e viu que ele provavelmente estava pensando na mesma coisa. Ergueu os olhos do chão e olhou para Noah balançando a cabeça. Nem ele, com sua experiência, encontrou uma resposta para o estranho comportamento das aranhas. Saberemos mais quando Luke voltar. Vamos descansar na aldeia por enquanto. Talvez as histórias dos aldeões possam nos esclarecer. Noah assentiu enquanto os outros 3 homens pareciam confusos com as palavras do capitão, mas optaram por seguir suas ordens de qualquer maneira. Eles precisavam de comida e descanso após esta batalha, e a missão estava longe de terminar. De volta à aldeia, Mason fez perguntas, mas no final não encontrou nada útil. Ele expôs o que havia aprendido para os outros 4 enquanto tomavam uma sopa feita com as sobras da aldeia. Os ataques começaram há cerca de uma semana. No início, as aranhas matavam o gado da aldeia e o levavam de volta para o ninho. Até a invasão de hoje. De acordo com as descrições dos anciãos da aldeia, este foi o maior número com o qual eles atacaram, então podemos supor que eles estão aumentando o número de seu grupo. Noah franziu a testa. Isso não faz sentido. Houve abnegação em suas ações, eles nem se protegeram. Mas matamos muitos deles. Acho que podemos assumir que o número deles no ninho não deve ultrapassar 60. Rob argumentou tentando levantar o moral do grupo. A porta da casa em que eles estavam se abriu quando a figura de Luke apareceu. Ele se sentou calmamente do lado oposto de Mason e tomou um gole da sopa de Eddie. A entrada do ninho fica a algumas horas de viagem indo para o leste. É uma caverna subterrânea formada naturalmente. Segui as aranhas por um tempo, mas optei por recuar por medo de ser cercado. Mason assentiu. Perguntou. O que você acha da situação?
Luke tomou outro gole da tigela de Adi. Foi estranho, eu poderia dizer claramente que eles estavam acumulando comida, mas havia muitos cadáveres de aranha dentro da caverna. É como se eles estivessem passando por uma reprodução forçada apenas para comer seus filhotes. Robb ficou enojado pensando nisso e xingou em voz alta. Uma besta, mesmo que seja mágica, ainda é uma besta no final. Noah estava ainda mais confuso agora. O comportamento deles não fazia sentido. Se eles precisavam de comida para se reproduzir, por que comeriam seus filhos? Pelo que valia a pena morrer, por uma fera mágica. Mazon revisou todas as informações que tinha e traçou o plano de ataque. Reunimos alguns recursos esta noite e depois montamos um acampamento em frente à entrada do ninho. Amanhã de manhã, entraremos para explorar e limpar a caverna. Se cortarmos seu reabastecimento de comida e diminuirmos seu número pouco a pouco, esteja completamente seguro enquanto ainda completa a missão. Prepare-se, partimos em 1 hora. Ninguém se opôs, então eles se prepararam e à meia-noite haviam acendido uma lareira a 50 metros da entrada do ninho. Eles se revezaram para manter uma vigília noturna. Quando chegou a vez de Noah, ele não conseguiu reprimir a leve sensação de perigo que a caverna o fazia sentir. Não importa o quanto ele revisasse as informações que tinha, ele sempre sentiria que estava perdendo alguma coisa. Bestas mágicas altruístas, acúmulo contínuo de comida, canibalismo. O que está realmente acontecendo? Nada que pudesse ligar todas essas informações veio à sua mente. Ele se acalmou e organizou sua mente. Ele estava pronto para a batalha que viria pela manhã. Capítulo 22 a 22. Traição ao amanhecer. Um grupo de 5 homens e uma criança olhavam para a entrada de uma caverna subterrânea de 2 metros de largura e 3 metros de altura. Desceu até que os olhos pudessem ver e ficou completamente silencioso. A passagem seguirá por cerca de 1 quilômetro e depois se dividirá em direções diferentes. Só sei em que direção as aranhas foram ontem à noite porque parei ali. Lucas explicou. Eu estarei na cabeça, o resto de vocês segue firme. Mazon ordenou e entrou. O resto do grupo seguiu com Noah no centro. A passagem era feita de pedras e terreno e não parecia muito estável e, à medida que avançavam, a luz do sol não conseguia atingir sua posição. A passagem foi ficando mais escura, o que fez o grupo avançar lentamente. Mazon estava tomando muito cuidado onde pisava, pois sabia que, no ninho do inimigo, até mesmo um pequeno som poderia causar uma catástrofe. A passagem ficou maior depois de algum tempo e eles puderam ficar lado a lado, então chegaram onde a caverna se dividia em diferentes galhos. Luke apontou para um deles e Mazon entrou diretamente. Eles caminharam por cerca de 1 hora antes de a passagem se dividir novamente. A luz era escassa e o ar sufocantemente úmido, mas o grupo teve que esperar até que Luke encontrasse alguns vestígios das feras para decidir em que direção deveriam explorar. Não há vestígios conclusivos, bem. Há sinais de sua passagem em todas as 4 direções. Aconselho que tomemos a mais à direita, pois parece haver luz vindo de lá. Mazon pensou um pouco e decidiu seguir o conselho de Luke. Eles se moveram novamente depois de mais 1 hora de marcha. A causa da luz fraca vindo do final do corredor rochoso se mostrou. Uma grande bacia ocupava um espaço de algumas centenas de metros quadrados e, no centro dela, situava-se um lago que brilhava com uma fraca luz azul. Água, que brilha. Noah ficou surpreso. Ele nunca ouviu falar de algo assim. Ele olhou em volta para ver se alguém do grupo sabia de alguma coisa. Os olhos de Mazon estavam bem abertos como se sua boca pendesse em sua mandíbula. Percebendo o olhar de Noah, ele se recompôs e falou em voz baixa. Talvez eu tenha uma ideia do que é isso e, se estiver certo, não precisaríamos mais trabalhar pelo resto de nossas vidas. No entanto, para ter certeza, devo olhar com atenção. A atenção de todos foi atraída pelas palavras de Mazon quando eles começaram a olhar para o lago com ganância. Estranho, a concentração de Briat parece maior do que a superfície. Noah podia sentir seus pontos de acupuntura diminuindo seu trabalho, pois o ar tinha uma porcentagem maior de respiração. Antes que ele pudesse investigar mais, Mazon se moveu em direção ao lago. Nas paredes deste grande espaço, havia inúmeros buracos de diferentes dimensões e no chão, inúmeros ossos pertencentes a diferentes espécies. Pernas de aranha de ferro, crânios humanos, esses devem pertencer a uma ovelha. À medida que se aproximavam da margem do lago, o número de restos mortais crescia à medida que crescia a concentração de respiração no ar. Quando chegaram à margem do lago,
Mas O não conseguia mais esconder sua empolgação. Sim, tenho certeza. Dentro do lago, deve haver uma bênção Breat. É um mineral lendário que pode atrair Breat. O anel interno pagará qualquer preço para obtê-lo. Imagine nossas recompensas se o trouxermos voltar. Todos olharam para o centro do lago, tentando encontrar com os olhos esta pedra lendária, mas não perceberam que o som de rastejar começou a ressoar na bacia. Noah foi o primeiro a prestar atenção ao som, pois seu estado de alerta e energia mental eram os mais altos do grupo. Eles estão vindo. Ele desembainhou seus sabres sem hesitar. Os homens foram acordados pelo aviso de Noé e praguejaram em voz alta quando ouviram o som vindo de todas as direções. As aranhas rastejaram para fora dos buracos nas paredes. Elas eram de dimensões diferentes, pois algumas delas ainda eram de nível 1. No entanto, pelo menos 50 delas eram de nível 2. Não entre em pânico. Podemos ser feridos, mas podemos lidar com o número deles. Mazon gritou olhando para as centenas de bestas mágicas que os cercavam. De repente, os ossos na margem do lago se ergueram quando uma figura que estava escondida embaixo deles foi revelada. Tinha 3 metros de comprimento e 8 pernas longas e afiadas. 3 pares de olhos estavam nas laterais de seu rosto e 2 pinças grandes se projetavam de sua boca. Classificação 3. Luke gritou, mas a poderosa besta não hesitou. Ele atirou uma de suas pernas em Noah que o bloqueou, mas foi lançado voando por alguns metros. Correr! Ordenou Mazon, enquanto o grupo se movia na direção de onde vinham, sem se importar com as aranhas em seu caminho. Noah ficou de pé e os seguiu um pouco atrás. Porra! Minhas mãos ainda estão tremendo com aquele golpe e acho que meus sabres estalaram um pouco. Por que diabos eu não cheguei a essa conclusão? Era óbvio. A única razão pela qual uma besta mágica seria tão altruísta é que é algo mais poderoso do que ela deu a ordem. Eu sou tão estúpido. Tenho que ir correr. Ele correu pelo bando de aranhas como se fosse uma sombra, agachando-se e pulando para evitar suas pernas. Os outros guardas já haviam alcançado a passagem e estavam balançando suas armas para forçar o bloqueio das aranhas. Quando Noah chegou, eles já haviam procedido e novas aranhas vieram para bloquear sua fuga. Sem perder tempo, ele executou as melhores formas que já fez em sua vida e matou 2 aranhas de nível 2 no local apenas para continuar acelerando em direção à passagem. Dentro dele, mais aranhas rastejavam para fora das paredes usando suas pernas poderosas para obstruir a estrada, mas Noah não se importava. Deixou que arranhassem e cortassem sua pele para não perder tempo. Quando chegou ao local onde ficava a primeira passagem, Balor estava ali se preparando para entrar. Ele não parecia estar em boas condições, pois as feridas estavam por todo o corpo gordo e o sangue escorria delas. Ele olhou para Noah correndo em sua direção e sorriu. Não se preocupe, jovem. Com certeza contarei a todos sobre sua corajosa tentativa de conter aquelas feras para permitir nossa fuga. E não se preocupe com sua mãe, terei certeza consolá-la adequadamente e... Os olhos de Noah se arregalaram ao ouvir essas palavras, mas ele só podia olhar enquanto o homem à sua frente levantava seus martelos e batia na parede ao seu lado. As paredes da passagem não aguentaram o impacto e desmoronaram à sua frente, enquanto Balor acelerava do outro lado. Noah! Um grito áspero saiu da boca de Noah quando sua única saída foi destruída na frente dele. Porra! 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 Foda-se, seu porco inútil, se eu sair daqui vivo, vou me certificar de matá-lo pessoalmente. Ele não podia conter suas maldições. Enquanto isso, as aranhas continuavam vindo em sua direção, deixando-o sem tempo para desespero. Capítulo 23 a 23. Exausto, Noah se virou para enfrentar as aranhas que vinham de suas costas. Ele saltou sobre eles dando 3 golpes rápidos. 3 aranhas de nível 1 caíram no chão cortadas ao meio. Sua energia mental estava ajudando a toda velocidade sua tomada de decisão enquanto ele fazia um brainstorming sobre a situação. O que posso fazer? Essa fera de nível 3 deve ter hibernado para evoluir, então ainda não consegue controlar seu corpo adequadamente. É por isso que sobrevivi tão facilmente ao ataque, mas acho que não posso enfrentá-lo mesmo com isso. 2 outros golpes foram disparados de sua figura. Uma aranha de nível 2 teve sua cabeça perfurada enquanto a de nível 1 foi cortada pela metade. Deve haver outro caminho para o corredor principal da superfície. Houve outros ramos que não entramos. Talvez uma dessas passagens leve a eles. Ao descobrir que sua teoria era possível, ele não perdeu tempo e correu para o corredor mais à esquerda. Hordas de aranhas continuaram indo atrás dele,
Mas ele simplesmente as mataria com a menor quantidade de respiração necessária. Ele estava muito focado, neste momento de vida e morte. Sua mente endureceu como nunca antes. Mesmo que ele já tenha passado pelo tratamento 2 vezes, isso exigia apenas suportar a dor. Dessa vez tinha que dar um jeito, matar tudo que o ameaçava e ainda economizar energia caso o Rank 3 aparecesse. Essa pressão fez com que seu mar de consciência como um todo se concentrasse apenas na sobrevivência. A passagem tinha muitos galhos, mas a maioria deles tinha uma luz azul no fundo que Noah ligava ao lago, ou seja, o nível 3. É por isso que ele nunca os pegou. Às vezes aparecia um galho que subia, Noah os pegava e se encontrava de volta em alguns lugares por onde já havia passado, uma vez que até encontrou um corredor que levava diretamente de volta para o lugar de onde ele veio. A caverna era como um labirinto subterrâneo e, como parecia não haver padrões em suas passagens, ele só podia testar todos eles, desde os que pareciam mais seguros até os com luz azul no fundo. Em nenhum momento durante sua exploração, as aranhas pararam de aparecer. Mesmo que a maioria deles fossem recém-nascidos de nível 1, eles ainda exigiam um pouco de respiração para serem tratados porque sua defesa era alta. Noah estava desamparado com a situação e mesmo com seus pontos de acupuntura funcionando a toda velocidade em um ambiente com maior concentração de respiração aquela dentro de seu corpo continuava diminuindo. Ele se viu novamente parado onde Balor destruiu a passagem. Explorei principalmente todas as ramificações nas outras passagens. Só resta um. Se este também acabar como um beco sem saída, serei forçado a seguir a luz azul. Ele entrou na estrada à esquerda da mais à direita. A passagem era grande, cabiam 3 homens adultos. Vendo a luz azul se aproximando, Noah estava quase pronto para voltar, mas então ele viu uma entrada de cavidade à sua esquerda que subia na direção oposta. Noah ficou muito feliz. Deve ser essa, é a única estrada até agora que vai direto nessa direção. Ele correu direto para a entrada, mas estranhou que nenhuma aranha apareceu desde que ele entrou neste corredor. Eu matei muitos deles? Impossível. Matei principalmente aranhas de nível 1 e apenas cerca de 10 de nível 2. Estou com um mau pressentimento. Como se respondesse à sua premonição, a parede à sua direita desabou e uma figura enorme saiu. Noah nem esperou que a figura ficasse totalmente visível quando ele se virou apressadamente para escapar. No entanto, a passagem atrás dele estava desmoronando por causa de toda a confusão que a besta criou ao passar por ela. Ele, lentamente se virou para encarar a figura que estava parada, bloqueando a única estrada que restava. A aranha couraçada de nível 3 estava em pé com 4 de suas pernas com metade de seu corpo erguido no ar. As outras 4 patas apontavam na direção de Noah e suas pinças continuavam abrindo e fechando em um ritmo desigual. Parecia gostar da sensação de capturar sua presa enquanto esperava que Noah agisse. Se é medo que você está esperando, você ficará desapontado. Ameaça de morte não pode causar isso em mim. Ele já havia morrido uma vez e o tratamento o forçaria a ver suas portas todas as vezes. A morte realmente não tinha controle sobre suas emoções. Com as costas na parede desmoronada e a frente voltada para a enorme besta, apenas a calma podia ser encontrada em sua mente. Se eu morrer tudo bem, mas isso não significa que eu simplesmente desistiria. Ele se lembrou de sua primeira aula com Elion sobre situações impossíveis. Mas até uma formiga tinha o direito de desafiar a vontade de um dragão. Frieza exalava de sua figura como uma extensão de seu estado de espírito. Mas eu não sou uma formiga e você não é um dragão. Eu posso fazer isso. Seu plano era passar pela aranha e correr para a passagem ascendente. Ele saltou em direção à besta desferindo o golpe mais forte possível com sua técnica. 2 pernas de ferro bloquearam o golpe, enquanto as outras 2 dispararam para Noah. Sangue vermelho escorria enquanto feridas apareciam em seu corpo. Ele conseguiu evitar um golpe crítico, mas as pernas ainda arranhavam sua pele. Ele não poderia passar. Se ele defendesse, seria jogado de volta na parede. Se desviasse, as outras 2 pernas estariam lá esperando por ele. Dezenas de ataques foram trocados entre o garoto e o monstro, mas a resistência da aranha era quase infinita e ela ficava cada vez mais forte conforme se acostumava com seu novo corpo. Em contraste, Noah estava sendo coberto por feridas e, mesmo que não fossem graves, ainda somariam a perda de sangue com o passar do tempo. Além disso, Breat estava ficando mais escasso em seu corpo e seus sabres estavam perdendo pedaços de seu corpo a cada troca.
Não consigo aguentar por muito mais tempo. Pensar. Pense em todas as possibilidades que você tem. Pense em todas as experiências que você teve em 2 vidas. Deve haver algo que eu possa fazer. Eu me recuso a morrer aqui quando mal comecei minha jornada de cultivo. Ele continuou bloqueando e atacando até que seu rosto se iluminou. Isso pode realmente funcionar. O plano foi definido em sua mente enquanto ele se preparava para seu último ataque. Ele avançou direto para a aranha e bloqueou com um sabre a perna que se aproximava. Ele deixou a outra perfurar seu ombro esquerdo. Desde que ele permitiu que a aranha atacasse, uma pequena janela de oportunidade se abriu e ele jogou seu sabre direito direto no rosto da fera. O sabre voador não conseguiu ferir a aranha, mas foi o suficiente para pegá-la de surpresa. Nos poucos instantes que a aranha usou para desviar seu sabre, Noah se libertou da perna em seu ombro e se aproximou de seu rosto, sua mão direita agora livre, enfiada no interior de seu traje. Quando a besta se virou para enfrentar Noah, ele o encontrou parado a 1 metro de distância segurando uma folha desdobrada na mão, apontando-a para o campo de visão da aranha. A luz azul vinda de trás deixou claro a figura de uma runa escrita nele. Cri. Um grito doloroso saiu da aranha, quando sua primeira interação com uma runa Kezir feriu seu mar de consciência e o atordoou momentaneamente. Agora. Essa foi a chance que Noah apostou com o ombro esquerdo e o sabre direito. Ele segurou o sabre restante com ambas as mãos e colocou todo o seu briar restante em uma última investida apontada para a cabeça da besta. O sabre perfurou com dificuldade a cabeça da aranha e atravessou emitindo um som estridente. Depois que saiu do outro lado da cabeça, a lâmina quebrou com as rachaduras que recebeu na batalha e com a quantidade de respiração que teve que suportar. Noah caiu no chão sentindo-se completamente esgotado. Baque, um som alto veio do lado de Noah quando a aranha também caiu no chão. Seu corpo não se movia mais, estava morto. Noah olhou um pouco para ele com o medo de que se levantasse, mas relaxou quando não viu mais nenhum movimento vindo dele. Ele abraçou o lençol que salvou sua vida e fechou os olhos dominado pela exaustão. Capítulo 24 a 24. Raiva. Sons de ferro contra a rocha reverberaram na passagem. Noah abriu os olhos e quase se assustou com o cadáver ao seu lado. Mas quando a dor em seu corpo chegou, ele se lembrou da situação em que estava. Basicamente, não tenho mais respiração. Aquele que está sendo absorvido pelos meus pontos de acupuntura está sendo usado para consertar minhas feridas. Acredito que não serei capaz de matar nem mesmo uma besta de nível 1, muito menos o restante do nível 2. Ele tentou se levantar apontando com os joelhos e cotovelos, mas permaneceu agachado por um tempo. O barulho das outras aranhas estava se aproximando. Eles provavelmente são atraídos pelo corpo do Rank 3. Eu devo ir embora, vamos, corpo, mova. Ele conseguiu se levantar segurando a parede, colocou a runa Kezir de volta em suas roupas e moveu-se lentamente para pegar seu sabre restante. Ele mancou lentamente em direção à passagem à esquerda apenas para descobrir que o som vinha do fundo dela. Merda. Não me diga que vou morrer mesmo depois de matar o Rank 3. Ele não sabia o que fazer, precisava de um tempo para descansar, mas não tinha comida ou água com ele desde que deixou sua mochila na lareira na superfície. Espere. Água. Talvez eu possa escapar para o lago enquanto as aranhas estão ocupadas comendo seu chefe anterior. Ele olhou na direção da luz azul e se moveu em direção a ela. Ele caminhava devagar e se apoiava nas pedras da parede. Levou 1 hora para chegar à bacia. O ambiente lá estava completamente silencioso. Ou as aranhas ainda estavam ocupadas comendo nível 3 ou sua baixa inteligência não as fazia perceber que agora elas poderiam usar a margem do lago à sua vontade. Como não havia mais paredes para sustentá-lo, Noah optou por rastejar até o centro da sala subterrânea. Felizmente eles têm pouca inteligência. Acredito que se fosse um lobo de 4 olhos de nível 3 o efeito da runa não teria sido tão decisivo. Ele chegou ao lago e tomou um gole de água para beber. A água aliviou seu corpo de algum cansaço e até o preencheu com um pouco de fôlego. Certo, a bênção da respiração. Essas águas devem ser preenchidas com fôlego. Posso acelerar minha recuperação. As aranhas começaram a rastejar para fora dos buracos na sala subterrânea e se mover em direção a ele e, ao vê-las, Noah apenas sorriu levemente. Claro, outro perigo viria depois que eu encontrasse um pouco de esperança. Ele se jogou no lago e flutuou em direção ao seu centro. Agora que penso nisso, é a primeira vez que estou nadando com este corpo. Bem, mesmo o nível 3 estava ficando na costa onde a concentração de breata é menor que a água.
Então é seguro dizer que eles não sabem nadar. Sua hipótese estava certa, pois as aranhas apenas cercariam o lago sem entrar nele. Uma cena peculiar estava se desenrolando. Uma criança com um sorriso estava flutuando na superfície de um lago em direção ao seu centro, enquanto cerca de 60 aranhas esperavam na margem. Isso é bom demais. Meu corpo está sendo nutrido em uma velocidade incrível, tirando a ferida do meu ombro. As outras em sua maior parte se estabilizaram. E a concentração de respiração ainda está aumentando. Quando ele estava no centro, até o ferimento no ombro dava sinais de melhora. Noah ficou assim por um tempo esperando que suas feridas cicatrizassem. Talvez se eu for para o leito do lago eu possa acelerar o processo. Assim que teve a ideia, ele a seguiu imediatamente. Ele continuou descendo pela água e a cerca de 10 metros de profundidade viu uma pedra oval azul. Estava brilhando por conta própria e era bonito de se ver. À medida que Noah se aproximava dela, a espessura de Breata aumentava exponencialmente quando ele estava na frente dela. Ele podia até sentir seu corpo ficando mais forte. Ele não pensou muito quando pegou a pedra grande como o rosto de um homem e voltou à superfície, para respirar. A benção do sopro foi extraordinária. Atraiu constantemente sopro de tal qualidade que todas as suas feridas foram se fechando e os pontos de acupuntura voltaram a completar o segundo ciclo dos 7 infernos. Depois de meio-dia, Noah se viu rindo alegremente. Uma sensação de completude encheu seu corpo. Essa coisa é incrível. Não só curou minhas feridas, como também me ajudou a completar o segundo ciclo. Nunca me senti tão forte. Será que consigo mantê-lo? Ele pensou um pouco, mas depois balançou a cabeça. Um tesouro só é um se eu tiver força para protegê-lo. Se eu sou fraco, é apenas uma calamidade. Melhor apenas entregá-lo ao círculo interno e receber algumas recompensas. Seus pontos de acupuntura pararam de funcionar desde que o ciclo se completou e suas feridas foram curadas. Não havia mais sentido em estar aqui. Ele amarrou a pedra em suas roupas e olhou para as aranhas que ainda esperavam na praia. Bem, vamos ver o que meu corpo pode fazer agora. Voltando ao tempo em que os guardas escaparam, 4 homens estavam olhando para a entrada da caverna. Então uma quinta figura apareceu, revelando-se como Balor. O grupo estava praticamente bem. Eles tiveram apenas alguns ferimentos leves que precisavam de alguns reparos. Quando Balor saiu, ele encontrou os outros 4 homens olhando para ele com desgosto e repulsa. Mas Onen perdeu tempo falando, chegou ao lado dele e deu um soco forte em seu rosto. Balor caiu no chão confuso. Capitão, o que você está fazendo? Mas Onen não conseguiu controlar sua raiva enquanto chutava o homem guardo no chão. Que estou fazendo? O que você fez é a pergunta. Todos nós ouvimos Noah xingando você, além de ser um homem nojento guardando o rancor de uma criança. Você sabe em que confusão você colocou todos nós? Balor aceitou os insultos, mas ainda se sentiu injustiçado. Noah não era apenas o filho bastardo de uma prostituta. Mas Mazon não se importou com a sua confusão e continuou chutando-o com raiva. Quando eu disse que o vice-capitão atestava por ele, não era toda a verdade. Aquele garoto era o único discípulo do lâmina sorridente William Shali. Você sabe o que ele vai fazer conosco quando chegar? A compreensão surgiu em Balor enquanto ele tremia de medo. Então vamos apenas dizer que o Rank 3 o matou enquanto não podíamos fazer nada. Assim ele não faria nada para nós. Mas Mazon apenas balançou a cabeça. Já entrei em contato com ele através de um talismã especial que ele me deu explicando a situação. Não vou arriscar minha vida para cobrir um merda como vocês. Homens, amarrem ele. Todos começaram a trabalhar e amarraram Balor enquanto esperavam que o julgamento do vice-capitão dos guardas caísse sobre eles. 1 dia e meio depois, uma figura apareceu à distância. Ele estava acelerando como uma bala no chão, e suas pernas mal eram visíveis pela rapidez com que se moviam. Parou abruptamente na lareira onde os guardas esperavam. Era o pôr do sol e a figura foi revelada pelo último raio de luz do dia. Guilherme ficou parado recuperando o fôlego, o cansaço por sua pressa que foi superado apenas pela raiva de um de seus homens traindo seu discípulo. Onde ele está? Diga-me onde está meu discípulo. Capítulo 25 a 25. Retorno. Guilherme ficou furioso. Depois de toda a dor que seu discípulo passou apenas para ficar um pouco mais forte, ele foi traído em sua primeira missão por um soldado inútil. Mazon levantou-se e explicou com a cabeça baixa. Vice-capitão, nós o vimos pela última vez há 1 dia e meio, quando ele foi atingido pela fera de nível 3.
A última coisa que ouvimos foi ele, amaldiçoando Balor. Ele apontou para o homem amarrado no chão. William se concentrou no homem no chão. A pressão mental que ele emanava tornava Balor incapaz de respirar. Por favor, vice-capitão, tenha piedade. Aquele garoto me ameaçou e me insultou e eu temi pela minha vida. Só fiz o que tinha que fazer para sobreviver. Mentiras saíram da boca de Balor enquanto William se aproximava. Ele pegou as mãos amarradas do soldado trêmulo e as segurou em suas mãos. Então ele falou com uma voz fria. Se meu discípulo ameaça, você abaixa a cabeça e pede misericórdia. O aperto ficou mais forte quando o fluxo de sangue nas mãos de Balor parou. Se meu discípulo insulta, você sorri e agradece por suas dicas. Sons de estalos vinham de suas mãos quando os ossos eram comprimidos uns nos outros. Sua raiva era tão avassaladora que ele não ouviu o som fraco de passos vindos da entrada da caverna. Se meu discípulo está arriscando sua vida, você troca seu lugar pelo dele e arrisca o seu. E se você morrer no processo, você faz isso com alegria. Rachadura aos ossos nas mãos de Balor quebraram, mas ele não conseguiu emitir nenhum som. Ele estava tão apavorado com a raiva de William que não tinha ar para falar. Os guardas que assistiam ao processo tremeram ao ouvir o som de suas mãos quebrando e rezaram para que pudessem sobreviver ao desabafo do vice-capitão. Mestre, o que você está fazendo aqui? Uma voz jovem veio da caverna enquanto uma figura era visível em sua entrada. Ele era um garoto com a parte superior do corpo nua, pedaços de seu terno pendurados nas laterais. Ele foi banhado em uma substância verde da cabeça aos pés, fazendo parecer que tinha algum tipo de doença de pele. Um sabre quebrado estava em sua mão esquerda com apenas metade da lâmina restante. Ele estava olhando meio sorridente para William com olhos tranquilos. Noé. William imediatamente se levantou e pulou sobre ele enquanto verificava se havia ferimentos em seu corpo, mas além de algumas cicatrizes e seu traje reduzido a pedaços, tudo estava bem nele. Sim, mestre. Noah olhou para ele confuso. Ele ainda não conseguia relacionar sua presença com este lugar. Os outros guardas estavam olhando para ele com os olhos arregalados e até Balor estava de boca aberta como se não acreditasse no que estava assistindo. William ficou extremamente feliz em ver seu discípulo a salvo, mas não pôde deixar de lançar uma tempestade de perguntas. Como você sobreviveu? E o Rank 3? Por que você não voltou antes? E por que você está verde? Ele estava segurando Noah pelos ombros, sacudindo-o toda vez que uma pergunta saía. Noah foi forçado a responder para acalmar seu mestre. Bem, a caverna é muito grande, então eu continuei correndo matando aranhas. A parede foi destruída pelo gordo, então eu tive que encontrar outra saída. O nível 3 está morto e o verde é o sangue das outras aranhas. Desta vez, todos ficaram de boca aberta enquanto digeriam a informação. William foi o primeiro a se recuperar e continuou a interrogá-lo. O que você quer dizer com o Rank 3 está morto? Bem, morto está morto, eu o matei. Outra onda de choque passou pelos homens que ouviram isso. Desta vez foi Balor quem falou. Besteira. Como você pode matar uma besta mágica de nível 3 e sair ileso? Ele se arrependeu de dizer isso quando viu a dupla mestre e discípulo olhando para ele com intenção de matar e abaixou a cabeça com medo de outra rodada de tortura. Essa escória está certa, porém, como você fez isso? Noé tirou um lençol dobrado da cintura e o mostrou ao seu mestre. Mostrei a runa Kezeré, arrisquei quando ele estava confuso para desferir um ataque fatal. Acredito que ainda estava em processo de adaptação ao corpo evoluído, por isso pude machucá-lo. William sentiu um pouco de irritação passando por ele. Ele sorriu para Noah e disse com uma voz calma. E por que você teria a runa com você na missão? Noah respondeu com honestidade como se fosse a coisa mais normal do mundo. Bem, foi uma viagem de 6 dias e eu queria treinar nos intervalos. Um soco leve atingiu o topo de sua cabeça. Você é impossível. Você realmente não pensa em nada além de treinar? Acho que está tudo bem desde que salvou sua vida. Ainda assim, como você está ileso? Noah parecia se lembrar de algo. Ele pegou uma forma oval amarrada com um pano e deu a seu mestre. Quando William desdobrou, uma luz azul disparou dele. Bênção da respiração. Não é de admirar que o espécime tenha alcançado o nível 3. Meu discípulo, desta vez você realmente fez um trabalho exemplar. Não se preocupe, vou interceder junto ao anel interno por você receber a melhor recompensa que posso negociar para. Ao ouvir a palavra recompensa, os olhos de Noah se iluminaram e ele lambeu os lábios.
Vou precisar de sabres melhores, mestre. Esses quebraram apenas depois de alguns golpes de uma fera de nível 3. William estava prestes a repreender, mas então balançou a cabeça sorrindo e bagunçou o cabelo solto. Mais importante, o que você quer fazer com ele? Ele apontou um balão no chão que estava olhando para ele com olhos suplicantes. Noah se aproximou e olhou para sua figura lamentável. Por favor, jovem mestre, tenha piedade. Juro que irei atendê-lo com toda a minha experiência a partir de agora, eu irei. Uma torrente de súplicas saiu de sua boca, mas Noah apenas continuou olhando para ele com olhos frios. Quando o Balor parou de falar, Noah deu apenas uma resposta curta. Não. O sabre fez um arco horizontal e a cabeça de Balor se desprendeu de seu corpo e rolou no chão, sangue escorrendo, manchando o terreno. Seu mestre se aproximou dele e perguntou em voz baixa. Você está bem? Afinal, é a primeira vez que você mata um humano. Noah olhou para ele sorrindo e disse com uma voz sem vergonha. Sabe, meu segundo ciclo está completo, então pensei que poderíamos fazer o terceiro tratamento assim que os outros soco atingiu o topo de sua cabeça e obrigou a calar a boca. Capítulo 26 a 26. Desertores. Noah acordou em uma sala do prédio dos guardas. 2 semanas se passaram desde que ele voltou da missão e 4 dias atrás ele passou por seu terceiro tratamento. Suas costas ainda doíam um pouco, mas sua energia mental havia se recuperado. Ele treinaria se seu mestre não tirasse a runa dele, preocupado que ele não se concentrasse na cura. Suas preocupações estavam no ponto certo. Meu corpo deve atingir os limites do nível 1 no final deste ciclo. Eu me pergunto quanto vai demorar. Que pena, se eu tivesse aquela pedra poderia ir direto para o posto 2 este mês. A benção da respiração foi entregue por William ao círculo interno, então provavelmente desapareceu para sempre de seu alcance. Ele concentrou sua energia mental em ajudar no processo de cura, já que não tinha nada para fazer enquanto comia comida deixada na mesa próxima. A porta da sala se abriu quando William entrou na sala com um sorriso maior que o normal. Ele carregava uma bolsa de couro e uma grande caixa de madeira. Meu querido discípulo, bom dia, trago boas notícias. Ele colocou a caixa e a bolsa na cama e apontou para eles. Estas são as recompensas que recebi para você e devo dizer que são incríveis. Você não ficará desapontado. Noah não perdeu tempo e começou a abrir a caixa. Seu mestre o deixou curioso. Na caixa havia 2 sabres dentro de suas respectivas bainhas. Seus punhos estavam limpos e brilhantes, pareciam novos. Ele pegou uma delas e a desembainhou. O corpo da lâmina era preto e afiado. Eles foram especialmente forjados para você a partir de 2 pernas da aranha de ferro de nível 3 que você derrubou. Eles não são armas mágicas, mas certamente são de primeira linha entre as lâminas normais. Noah estava inconscientemente sorrindo olhando para a lâmina e girando-a. Ele se levantaria e tentaria se não fosse por seu corpo ainda precisar de descanso. Ele embainhou o sabre e olhou para a bolsa. Um livro antigo estava dentro e quando ele olhou para a primeira página seus olhos se arregalaram porque ele não conseguia esconder o choque que estava sentindo. Ele olhou para seu mestre em descrença. Isso é realmente para mim? O sorriso de William cresceu ainda mais quando ele assentiu. Seu mestre é incrível, não é? Ele queria se gabar um pouco, mas os olhos de Noah foram para o livro assim que ele o viu balançando a cabeça. William apenas balançou a cabeça e esperou que seu discípulo terminasse sua leitura. Nails of Kamaitachi, Rank 3. Arte marcial criada imitando a besta mágica de Rank 4 Kamaitachi. Maior velocidade e perfuração entre as artes do mesmo nível. Permite ao usuário cortar a uma velocidade inacreditável e precisão superando qualquer proteção. O usuário também pode cortar coisas a alguma distância da lâmina e, com maestria total, pode disparar golpes de vento no ar. Limitado a usuários de 2 armas. Noah levantou o olhar do livro. O Kamaitachi é uma fera parecida com uma doninha que corre ao vento e corta até a morte sem que a vítima perceba. Deve caber muito bem em você. Ele pegou um lençol dobrado contendo a runa de suas roupas e deu a Noah. Na próxima semana começamos a treinar novamente. Acredito que você vai querer testar suas novas técnicas. Noah olhou para ele e curvou-se profundamente sem se importar com a dor nas costas. William bagunçou seu cabelo e saiu da sala deixando-o sozinho para se concentrar no livro. Tendo finalmente algo para fazer, os dias de recuperação de Noah passaram rapidamente. Sua luta semanal com William continuou, mas ela notou um problema com sua nova arte marcial.
Sua respiração era insuficiente para expressar seu potencial. Para ser preciso, ele só poderia usar uma de suas habilidades 2 vezes antes de ser drenado. Isso é completamente normal, você sempre esquece o quão adiantado está nas coisas. Normalmente, para usar uma arte marcial de alto nível você precisaria de um dantian, mas você reclama de poder usar apenas 2 ataques. Seu maior ganho, por enquanto, é a melhoria em suas formas. Qualquer outra coisa deve esperar até que você obtenha um corpo de nível 2. Guilherme explicou. A sessão de sparring terminou e Noah estava expondo suas dúvidas a ele. Então, o que você acha que eu devo fazer, mestre? Você poderia simplesmente deixar seu corpo crescer, mas parece que não sabe como ficar parado. William sentiu um pouco de exasperação ao dizer isso. Você pode ganhar experiência de batalha fazendo missões. Acredito que você deve se sair bem contra qualquer tipo de fera mágica de nível 2. Meses se passaram. Noah alternava entre sua agenda habitual na mansão e suas viagens fora dela para limpar os ninhos das feras mágicas. Havia uma matilha de lobos de 4 olhos com um espécime que atingiu o nível 2, mas eles foram exterminados em meio-dia. Uma cobra com chifres apareceu nas proximidades de uma vila no norte. Suas escamas eram duras. Seu corpo tinha 10 metros de comprimento e 2 de largura, e tinha presas venenosas em sua boca. Era uma besta no auge do nível 2 e Noah teve que recorrer à sua arte marcial de nível 3 para matá-lo após uma batalha extenuante. Ele foi forçado a descansar por 3 dias por causa dessa luta. No entanto, seu oponente mais problemático era um demônio da lama. Este tipo de besta mágica foi criado naturalmente quando muito Breat se acumulou em um lugar e se consolidou. O consolidado Breat atuaria como núcleo de uma besta que poderia manipular o terreno ao seu redor. Não era uma besta poderosa, mas combatia fortemente as técnicas de Noah. Ele teve que cortá-lo em pequenos pedaços repetidamente para encontrar o núcleo e destruí-lo enquanto desviava das pontas de terra que ele criou para atacá-lo. No entanto, sua proficiência em batalha aumentou em ritmo acelerado, tendo que enfrentar diferentes situações, pois ele poderia decidir mais rapidamente a melhor maneira de lidar com o oponente. Hoje, ele estava sentado de joelhos esperando a missão habitual que o seu mestre lhe entregaria todos os meses. Dessa vez vai ser diferente, você vai com um grupo de pessoas que escolhi pessoalmente. Noah ficou imediatamente intrigado. Como ele sempre me deixava ir sozinho, a dificuldade da missão deve ser maior para exigir um grupo. Ele pegou a folha que descrevia a missão das mãos de William. Desertores da família Shosti invadiram a aldeia de Tazart. Apenas os cadáveres de homens e anciãos foram encontrados. Eles provavelmente levaram mulheres e meninas para sua diversão. Encontre os rebeldes e execute-os. Aviso: existem cultivadores dentro de seu grupo. Capítulo 27 a 27. Concurso. Como você sabe, a família Shosti governa sobre nós e, como os rebeldes estão na zona de influência da mansão Balvan, eles nos ordenaram que cuidássemos deles. Noah ouviu a explicação, mas tinha uma dúvida em sua mente. Mestre, posso lutar contra um cultivador? Sua capacidade de lutar com feras de nível superior a ele se devia principalmente ao fato de serem, no final das contas, apenas feras. Um corpo poderoso e alguma habilidade peculiar podem ser combinados com técnicas poderosas e execução perfeita delas. Mas o que aconteceria contra alguém que tivesse um dantian e praticasse técnicas tão poderosas quanto as dele? Falando de modo geral, não. Se ele corresponder às suas habilidades, ele apenas o dominará com a quantidade absoluta de sua respiração. Você pode pegá-lo de surpresa usando sua arte marcial de nível 3, mas então você ficará quase esgotado. E se ele tiver uma arte marcial de nível 3 também, bem, apenas corra. Noah se sentiu deprimido ouvindo isso. Ele era trabalhador e talentoso, principalmente devido à sua mente poderosa, mas outros também. E se ele tivesse que entrar em conflito com eles, a diferença no tempo gasto no cultivo seria decisiva. Então, por que você está me dando esta missão? Se ele realmente não podia fazer nada sobre a situação, não adiantava correr para o perigo. Ele gostava de lutar, mas não era idiota. Seu papel seria apenas de apoio. Você cuidará do não cultivador e daqueles com uma arte marcial de nível 1 entre eles, deixando a luta real para os outros do seu grupo. William estava prestes a dispensá-lo quando pensou em algo. Você pode confiar neles desta vez, eu me certifiquei disso. Ele mostrou uma expressão complexa enquanto dizia isso,
Aparentemente os eventos com Balor ainda estavam em sua mente. Noah sorriu e tranquilizou seu mestre. Não se preocupe, mestre. Ao sair da sala, seu sorriso desapareceu, transformando-se em uma expressão fria. De jeito nenhum vou confiar em ninguém exceto Lili e mestre. Devo esconder minha força por enquanto. As unhas do Kamaitachi devem ser meu as escondido na manga. Quando Balor o traiu, isso o fez lembrar da crueldade dos homens, que ele havia esquecido por tanto tempo vivendo como uma criança. Ele voltou para seu quarto e praticou novamente em todas as formas da arte de nível 3. Só então ele se acalmou. Sua fraqueza estava deixando-o inquieto. Quanto mais ele sabia sobre este mundo, mais ele entendia o quão perigoso era. Ao limpar os ninhos, ele teve uma ideia de quão populosos eram os animais mágicos neste mundo e ainda assim os humanos ainda estavam no topo da cadeia alimentar, o que significava que seu poder era inimaginável. Enquanto estou a apenas 2 passos do fundo do poder humano, posso superar apenas plebeus e soldados burros. Em sua mente, um soldado com uma técnica de nível 1 tornou-se um soldado burro. Sua irritação se refletiu em seu treinamento noturno na runa quando ele quase desmaiou depois de se forçar a assistir por 7 horas seguidas. Depois de mais de 1 ano e meio treinando sem parar, a forma fraca da runa era visível em seu mar de consciência. Ele tinha certeza de que não demoraria muito para se tornar um mago de nível 1. Acho que devo começar a criar desculpas para o meu rápido progresso na energia mental. Imagino que cara o mestre fará se eu alcançar o status de aprendiz de mago antes de completar 13 anos. Ele sorriu imaginando o rosto atônito de seu mestre, mas então a onda de dor em sua cabeça chegou e ele foi dormir para descansar sua mente. Na manhã seguinte, ele encontrou seu mestre no pátio com 3 homens e uma mulher ao seu redor. Eles estavam esperando por ele. Noah, eles serão seus companheiros para a missão. Então é ele. Era um homem alto e musculoso entre eles que conversava. Ele não tinha barba e cabelos escuros curtos com uma espada larga quase tão grande quanto ali nas costas. Ele encarou Noah com foco, aplicando pressão com sua mente. Ele está me testando. Sua energia mental era pesada e pressionava a esfera de Noah, mas estava longe de ser suficiente para fazê-lo recuar. Noah aproveitou para endurecer sua esfera, pois era a primeira vez que sentia uma pressão constante do lado de fora dela e fechou os olhos para se concentrar nela. O homem confundiu seu comportamento com uma tentativa de resistir à pressão e se sentiu desafiado, então um impasse foi criado. Noah se concentraria em fortalecer as paredes de sua mente enquanto o guarda aumentaria a pressão mental para vencer a disputa imaginária em que ele pensava estar. Após 10 minutos, saiu sangue do nariz do armador e ele lutava para manter a pressão. A mulher, ao ver o sangue, deu um forte tapa na nuca dele interrompendo sua concentração e dissipando a pressão. Ethan, pare, o garoto está usando você. O homem chamado Ethan estava prestes a reclamar quando foi atingido, mas então as palavras da mulher o fizeram olhar atentamente para Noah. Ele ainda estava com os olhos fechados em um leve sorriso estampado em seu rosto. Quando Noah abriu os olhos, ele mostrou uma expressão de decepção, mas então percebeu que todos estavam olhando para ele. Eu juro que ele quase conseguiu. Aposto que se você deixar ele tentar mais 1 hora ele com certeza vai conseguir. Um soco chegou no topo de sua cabeça enquanto William se movia atrás dele colocando as mãos em seus ombros. Esse garoto sem vergonha é meu discípulo, Noah. Sempre preste atenção quando lidar com ele porque ele dirá e fará qualquer coisa para aprender mais sobre seus poderes. Noah levantou a cabeça para olhar o mestre atrás dele e reclamou. Vamos, mestre, não é justo se você quebrar meu disfarce tão cedo. Não dê ouvidos a ele, eu sou um puro inocente. Outro soco atingiu. Ethan estava incrédulo, a mulher ficou surpresa enquanto os outros 2 homens estavam quase sufocando de tanto segurar o riso. Eles nunca viram alguém tratar o vice-capitão assim e, pelo que parece, William realmente desistiu de consertar o comportamento de seu discípulo. Garoto, você é o melhor. Eu sou Sanford, mas você pode me chamar de Sandy. Não vamos ficar entediados nessa missão, certo Sandy? Meu nome é Mark, jovem, vamos nos dar bem. Os 2 homens rindo não conseguiram mais se conter enquanto cumprimentavam Noah. A mulher massageava as têmporas enquanto expirava. Não dê ouvidos a esses 2 idiotas. Eu sou Susan, a capitã desta missão e a babá deles. O outro cara se chama Ethan, ele é estupidamente competitivo. Agora vamos para algum lugar privado para decidir como completar a missão.
Capítulo 28. Pergaminho. Sandy e Mark tinham cabelos castanhos e uma barba ruiva curta. Eram de estatura mediana e eram, aparentemente, irmãos de duas mães diferentes e do mesmo pai. Eles eram muito jovens, pois sua idade não chegava aos 40 anos. Susan era uma mulher perto dos 50 anos, com cabelos loiros e corpo imponente sem a orelha direita. Ethan era o mais jovem do grupo, em torno de 30 anos, e ele era o mais alto entre eles. Eles estavam em uma sala dentro do prédio dos guardas sentados ao redor de uma mesa circular com xícaras de chá quente ao lado de cada um deles. Susan estava explicando as informações que sabia sobre a missão. Sabemos que o grupo é formado por um ex-grupo de mercenários que ia ser absorvido pelos soldados da família Shosti. Alguns deles, descontentes, com a condição de soldado de estábulo, se rebelaram e viraram ladrões. Vocês todos leram a reportagem sobre a aldeia Tazart. Não acredito que eles poderiam ter limpado todos os seus rastros enquanto sequestravam tantas mulheres. Claro, nossa melhor opção é começar a investigar a partir daí. Todos assentiram. E quanto ao seu número e capacidades? E o que faremos se eles usarem os reféns? Era Noé, falando. Ele queria ter certeza de que estava pronto para qualquer coisa em sua primeira batalha com os cultivadores, mesmo que não tivesse que participar. Temos algumas descrições dos mais fortes deles e seu grupo deve chegar a 20 pessoas no total. Quanto aos reféns, nós os salvamos se pudermos, nós os cortamos se forem usados como escudos. Noah assentiu, ele estava feliz com a resposta dela. Neste mundo, os fracos são os culpados enquanto os fortes devem ser reverenciados. Não vou me arriscar para salvar outras pessoas com as quais não me importo. Uma aldeia seria exterminada porque, por acaso, um bando de bestas mágicas a encontrou em seu caminho. A fraqueza era de fato um pecado neste mundo. Tendo esclarecido suas dúvidas, Noah ouviu atentamente as perguntas dos outros soldados. Eles estabelecem as prioridades da missão, o plano de ataque e o papel de cada um. Noah teve que limpar qualquer um que tentasse se aproximar dos outros 4, deixando os cultivadores lutando sozinhos sem que ninguém interferisse. Já que está tudo resolvido, vamos partir imediatamente. Nos veremos novamente em 2 horas. O grupo foi dispensado e foi se preparar para a missão. Enquanto isso, na encosta de uma pequena montanha coberta de árvores, cerca de 20 homens estavam acampados perto de uma fogueira. Era inverno, então a temperatura estava baixa, mas esses homens não pareciam se importar muito, pois estavam fazendo fila para entrar na tenda maior do acampamento. Gritos e súplicas podiam ser ouvidos da tenda, mas os homens do lado de fora apenas riam e lambiam os lábios ansiosos para entrar. 2 homens saíram da tenda e anunciaram com orgulho. Agora, não há mais virgens dentro. Suspiros desapontados e xingamentos foram cuspidos pelos homens ainda na fila, mas depois foram suprimidos por um grito vindo do alto da montanha. Calem a boca a seus animais, estou tentando me concentrar aqui. Os homens se calaram. Mas logo os sussurros voltaram a soar na montanha. Ouvi dizer que o chefe conseguiu roubar um pergaminho de feitiço do velho capitão. SHHH, ele ainda está aprendendo, não quer nenhuma distração. Ele nos deixou invadir a vila só para nos deixar felizes e parar de reclamar. Que pena, porém, ele foi um mago por tanto tempo e a única maneira de conseguir um feitiço mágico foi com a rebelião. Você também escolheu se rebelar, lembra? Bem, nós somos mercenários, seguimos o ouro e as mulheres. Os desertores conversaram mais um pouco e depois voltaram para saborear o conteúdo da tenda. 4 dias depois, uma carruagem apareceu nos arredores da vila de Tazart, ou o que restou dela. As casas foram totalmente queimadas e nenhum ser vivo podia ser visto dentro delas. Um grupo de 3 homens, uma mulher e uma criança saíram da carruagem. Eles eram, claro, Noah e seu grupo. A cara, você é muito chato. Você não fez nada além de meditar e praticar durante a viagem. Você não está na idade de querer falar sobre mulheres. Sanford, não tente corromper o garoto. Ele ainda tem tempo de se tornar um desperdício de ar como você. Capitão, você é tão mau. Só estou tentando educá-lo no caminho da masculinidade. Sandy e Susan brigaram. Basicamente, fizeram isso durante toda a viagem. Mark apenas ria do lado deles a cada palavra que falavam um com o outro enquanto Ethan tentava imitar Noah em sua forma compulsiva de treinar. Não me diga que você se torna um idiota quando começa a cultivar seu Dantian? Estes foram seus pensamentos sobre os cultivadores após 4 dias de viagem com eles.
Agora que penso nisso, até o mestre não é muito normal, com seu sorriso constante. Ele estava considerando a possibilidade de que o cultivo pudesse ter alguns efeitos colaterais na psique do praticante. Eles se aproximaram dos restos da aldeia e olharam em volta em busca de pistas dos desertores. Cadáveres ainda estavam no chão, deixados lá desde o ataque. Como disse o relatório, nenhuma mulher estava entre os cadáveres e sinais de arrastamento estavam presentes em todos os lugares. O que há naquela direção que pode esconder 20 homens lascivos? Mark fez a pergunta enquanto apontava para onde foram os traços de arrasto. Uma montanha. Respondeu Sandy. Montanha do penhasco. Ethan apontou. Susan massageou as têmporas para não gritar com os três. Eles devem ter ido para lá. Devemos nos apressar enquanto eles ainda estão ocupados usando os reféns. Noah não pôde deixar de sentir um pouco de cautela em relação à crueldade de Susan depois de sua proposta. Oh, algo está vindo. Sim, eles devem ter sido atraídos pelo cheiro de sangue persistente no chão. Foi a primeira vez que Noah não foi o primeiro a notar algo se aproximando. Eles já são magos. Olhando para Sandy e Mark olhando para longe, ele seguiu sua linha de visão, focando em um ponto escuro a algumas centenas de metros de distância. O ponto se tornou 2 pontos e depois 4. Então as silhuetas de 6 lobos do trovão ficaram claras. Garoto, você cuida deles, divirta-se. Sandy deu um tapinha no ombro de Noah e sentou no chão como se ele estivesse esperando um show ser exibido. Capítulo 29 a 29. Serpente de fogo. Os lobos do trovão eram todos de nível 2. De um modo geral, os tipos de bestas mágicas dos lobos tinham toda a capacidade de coordenar seus ataques juntos. Este em particular poderia enviar relâmpagos de sua boca ou coordenar com o bando para criar um trovão maciço que poderia destruir tudo em seu caminho. Se fosse disparado do 6º nível 2, seu poder poderia corresponder ao nível superior de seu nível. Mark sentou ao lado de Sandy e eles começaram a apostar no desempenho de Noah. Mesmo Ethan desta vez não mostrou seu lado competitivo de sempre e apenas ficou sentado no chão parecendo irritado. Uma luta com aquelas feras mágicas não valia apenas seu interesse. Susan permaneceu de pé, mas continuou procurando por mais pistas nas ruínas da vila. Esses caras. Noah se sentiu um pouco irritado. Cada um deles deve ser capaz de limpar aqueles lobos com um golpe, mas eles escolheram me deixar fazer isso. Basicamente, estou aqui para limpar o lixo. Os lobos se aproximavam cada vez mais e suas caudas acumulavam eletricidade para liberarem um ataque. Você sabe, eu realmente odeio ser testado. Disse Noah ao grupo, enquanto desembainhava seus sabres e saltava em direção aos lobos. Sua atenção estava nas caudas dos lobos, pois era deles que você podia entender quando o raio chegaria. Durante o período de limpeza dos ninhos, William deu-lhe um pequeno bestiário para memorizar. Ele continha informações gerais sobre bestas mágicas abaixo do nível 3, com alguns conselhos sobre como evitar seus ataques mais poderosos. No caso dos lobos do trovão, era quando sua boca se abria para liberar a eletricidade acumulada em suas caudas. Não existe ataque perfeito neste mundo, tudo deve ter uma fraqueza. No caso do raio, foi a longa preparação exigida e sua pouca manobrabilidade, no estilo de Noah. Era uma área limitada de efeito. Um tiro saiu da boca de um dos lobos na direção de Noah. Ele se moveu apressadamente na diagonal para evitá-lo e então retomou sua direção original. O raio passou perto dele e atingiu o chão. Um grande buraco de 1 metro foi formado com fumaça saindo dele. A habilidade especial de uma fera mágica de nível 2 não deveria ser subestimada. Outro parafuso disparou, mas Noah evitou que deslizasse abaixo dele em alta velocidade. Então ele saltou para terminar no meio do pelotão. Da visão de um humano normal, Noah só parou no lugar por alguns instantes entre os 2 lobos ao seu lado antes de se mover em direção aos outros 4. Até as 2 feras ficaram um pouco confusas com o comportamento dele e inclinaram a cabeça para seguir o garoto entrando no grupo. Naquele momento, uma linha vermelha apareceu no pescoço dos 2 lobos, seguida por uma erupção de sangue vermelho brilhante. 2 cabeças de feras caíram no chão, acompanhadas por seus corpos agora sem cabeça. Oh, essa é realmente a velocidade do estilo Kamaitachi. Quando William me disse que deu uma arte marcial de nível 3 para uma criança, quase fui mandado para a prisão por zombar dele. Eu me pergunto quanto poder da técnica ele pode expressar. Sandy comentou de sua posição no chão, enquanto os outros 2 homens assentiram em aprovação.
Mesmo que o ataque de Noah fosse rápido, não conseguia enganar os olhos dos cultivadores em seu nível. Apenas Ethan pareceu franzir a testa um pouco. Ele viu claramente um dos ataques, mas errou completamente o outro. Enquanto isso, Noah ainda estava na alcateia dos lobos. Desta vez as feras preparavam um ataque coordenado, já que a morte de 2 de seus companheiros os fez perceber o perigo que corriam. Mas era tarde demais. Se eles usassem imediatamente seu ataque mais poderoso enquanto Noah se aproximava, eles poderiam ter uma chance, mas agora que ele estava entre eles, seu destino estava escrito. Noah parecia passear casualmente entre as feras mágicas, mas toda vez que passava por uma delas, sua cabeça era cortada e caía no chão. Em menos de um minuto, o bando não existia mais, apenas cadáveres sem cabeça estavam ao seu redor. Meus formulários estão em um nível completamente diferente. Se anteriormente eles estavam no nível de uma besta mágica de nível 2 de nível intermediário ou até mais baixo, agora eles estão definitivamente no nível superior. É uma pena que ainda não consiga cruzar os limites do nível 3 porque meu corpo ainda está fraco. Como de costume, ele analisaria a batalha e suas técnicas para corrigir qualquer erro que encontrasse nela e avaliar seu nível de poder. Os eventos com a Aranha de Ferro foram realmente muito afortunados. Eu não acho que poderia tê-lo matado se ele não tivesse apenas evoluído. Noah ainda estava pensando quando Susan voltou para o grupo sentado no chão. A aldeia não tem mais nada de valor e já que o garoto acabou de limpar as feras, devemos ir. O que você acha? Ele pode bloquear os desertores fracos enquanto lutamos. Sandy se levantou enquanto respondia. Os não cultivadores não são motivo de preocupação para ele. Os de baixo nível devem lhe dar alguns problemas, mas ele pode lidar com isso. O único problema é quanto ele pode segurá-los, afinal a respiração em seu corpo é limitado. Susan assentiu e disse com determinação, então terminamos nossas lutas antes que ele saia. Não quero ser morto porque alguma escória fraca me perturbou. De acordo, capitão, e quando tivermos completado a missão, podemos todos ir ao bordel na cidade de Mossgrove para comemorar. Susan suspirou alto enquanto massageava as têmporas, esforçando-se para não se irritar com Sandy. Enquanto isso, na montanha Cliffsear, um homem musculoso de meia idade estava sentado de pernas cruzadas no chão, franzindo a testa profundamente. Gritos e súplicas ressoavam no ar, mas ele parecia não se importar ou se acostumar com isso. Um pergaminho com um intrincado desenho linear escrito nele estava aberto em suas mãos. Em algum momento, ele levantou uma das mãos no ar e apontou para uma árvore ao seu lado. Todo o seu braço se acendeu e uma cobra feita de chamas disparou dele, bateu na árvore, destruindo-a e continuando por alguns metros antes de se extinguir. O homem sorriu e abriu os olhos para ver a destruição criada por seu primeiro feitiço. Uma área de 5 metros foi destruída por seu feitiço, com algumas pequenas chamas ainda queimando a árvore destruída. O homem assentiu com satisfação e colocou o pergaminho nas chamas persistentes queimando-o sem qualquer hesitação enquanto pensava profundamente. Finalmente consegui aprender a magia da cobra flamejante. A rebelião valeu totalmente a pena. Capítulo 30 a 30. Batalha. O grupo da família Balvan chegou à base da montanha Cliffsear. Eles pularam da carruagem e olharam silenciosamente para as árvores que a enchiam. Todos estavam com um humor sério, pois a batalha era iminente. A troca usual de piadas e repreensões estava ausente, apenas a concentração podia ser vista em seus olhos. Mesmo que pudessem chegar mais cedo se corressem até aqui, eles priorizaram sua condição física, então descansaram durante a noite nos restos da aldeia e pegaram a carruagem antes do amanhecer. Ainda faltavam algumas horas para o meio-dia, mas, embora o sol estivesse alto no céu, o campo de visão no caminho da montanha era limitado pelas inúmeras árvores. Mark foi o primeiro a quebrar o silêncio. Eles, obviamente, terão sentinelas ao redor do acampamento se ainda estiverem aqui. Todos assentiram. O terreno não está a nosso favor, mas devemos ter melhores batedores. Assim que os encontrarmos podemos preparar um plano de ataque. Disse Susana. Sandy colocou o braço em volta do pescoço de Mark e anunciou com orgulho. O melhor que o Neo Externo tem a oferecer. Noah finalmente entendeu por que eles foram capazes de localizar os lobos do trovão diante dele. Então e por isso. Eu me pergunto se eles são apenas bons batedores ou se sua energia mental é tão alta que eles podem assumir esse papel facilmente. Ele estava continuamente tentando descobrir a verdadeira força de seus companheiros, mas eles raramente mostravam qualquer pista sobre seus poderes.
Com exceção de Ethan, ele nem sabia que tipo de arma eles usavam. Vocês dois vão na frente e apontam o caminho, nós seguiremos. Após a ordem de Susan, eles entraram na floresta da montanha seguindo Mark e Sandy. Frequentemente, eles seguiam dois caminhos diferentes antes de se reagrupar e apontar uma direção para os que os seguiam. Poucas horas se passaram sem que ninguém do grupo falasse uma palavra durante a exploração. Então, Sandy e Mark foram em direção a eles sinalizando para ficarem em silêncio. Eles se agacharam no chão e falaram com uma voz suave. Encontramos o acampamento alguns minutos naquela direção. Devem ser eles, já que houve gritos de mulheres vindo de lá. Os soldados comuns estão cansados e com sono. Acredito que eles não fizeram nada além de foder aquelas mulheres esses dias. Você tem sorte, Noah, como era seu trabalho cuidar dos não cultivadores. Isso era uma boa notícia para ele. Aparentemente, ninguém se importava com o destino dos reféns neste momento. E os cultivadores? Perguntou Susana. Existe aquele no lugar mais alto do acampamento que deve ser o mais forte deles. Não pudemos saber mais sobre ele por medo de sermos descobertos. Existem 5 deles dignos de nossa preocupação depois dele. Os outros são apenas fracos para o garoto. Sandy e Mark explicariam as coisas dividindo a explicação entre os dois. Noah tinha quase certeza de que cultivar causaria algum dano cerebral até agora. Ele pensou que deveria perguntar a seu mestre sobre esse assunto quando voltasse. Como proceder? Ele perguntou e todos olharam para Susan, já que ela era a capitã da missão. Vou pular direto no meio deles e enfrentar o cara mais forte. Enquanto eles estão ocupados me seguindo, Mark, Sandy e Ethan vão emboscar os cultivadores tentando diminuir seu número enquanto Noah vai atacar entre os fracos. Assim que a situação se estabilizar, vamos caçar os restantes. Lembre-se de seus papéis. Ela está realmente planejando ser a isca. Noah ficou em dúvida, mas mesmo assim decidiu seguir com o plano. Afinal, se Susan queria assumir o perigo com ela, que assim fosse. Eles se moveram em direção ao perímetro do acampamento e quando todos estavam prontos, Susan saltou em campo aberto, acelerando em direção ao seu alvo. Apenas nos siga, garoto. Sandy disse enquanto ele e Mark tiravam uma faca curta de suas roupas. Ethan desembainhou sua grande espada, então Noah fez o mesmo com os sabres em suas costas. Os soldados normais não notaram a figura de Susan porque ela era muito rápida. Foi só quando ela estava no meio do acampamento que alguém deu o alarme. Ataque inimigo. O acampamento caiu no caos quando os soldados foram pegar suas espadas deixadas no chão. Quando Susan estava chegando ao topo do acampamento, um homem saltou de uma tenda e apontou sua espada diretamente para ela. Susan levantou a mão e a espada foi desviada por ela. O som de metal contra metal ressoou no ar. Agora! Gritou Mark, e o grupo ainda escondido no perímetro do acampamento disparou em campo aberto. Sandy e Mark foram direto na direção de Susan enquanto Ethan fez um amplo semicírculo com sua espada larga partindo 3 soldados em 2. Depois foi na mesma direção dos outros 2. Noah foi o último a aparecer e aproveitou a confusão criada por seus companheiros para se esgueirar para dentro do grupo de desertores. Sangue derramou e cabeças voaram enquanto ele corria pelo grupo. Quanto mais ele matava agora enquanto alcançava Ethan e os outros, menos ele tinha com o que se preocupar mais tarde, quando o efeito surpresa se dissipou. Quando ele apareceu do outro lado do acampamento, 5 soldados caíram mortos no chão. Deste lado, Susan ainda estava desviando de diferentes armas com as mãos enquanto tentava atingir seu alvo. Sandy e Mark eliminaram um deles com seu excelente trabalho em equipe, mas foram cercados por 3 cultivadores que limitavam seus movimentos. Ethan estava lutando sozinho contra um homem alto com um grande machado. Em algum momento, Susan fez um gesto de palma com a mão, que liberou uma onda de choque que atordou momentaneamente os 2 soldados que lutavam com ela. Ela agarrou apressadamente a cabeça de um deles e apertou com força. A cabeça do infeliz foi reduzida a uma polpa de carne enquanto Susan nem sequer olhou para ele antes de retomar sua direção original. O outro homem ao seu lado estava com muito medo de reagir à mulher correndo por ele. Noah se virou para enfrentar os outros soldados desencadeando outra onda de ataques aparentemente invisíveis. Ethan usou um movimento destrutivo para quebrar o grande machado e então enfiou sua espada larga no peito do homem alto. Sandy e Mark estavam se esquivando agilmente de todos os ataques do que os 3 homens estavam lançando sobre eles enquanto desferiam ataques rápidos como um contra-ataque. Todos os 3 desertores tiveram seus pulsos e braços feridos como resultado.
Noah matou outros 3 deles, deixando de pé 2 homens que bloquearam seus ataques. Apenas 7 desertores permaneceram vivos, com 3 deles feridos. Nesse ponto, uma bola de fogo caiu do ponto mais alto do acampamento e parou no chão no meio do campo de batalha. A figura de Susan mal era visível entre as chamas.